Sextou! Hoje dia de propósito. Ainda é sexta-feira. Vamos lá. Hoje nós leremos o capítulo 19 de Gênesis, ok? Eu vou colocar aqui, na verdade estou gravando o vídeo primeiro e depois que eu subo no YouTube. Então vou tentar colocar o link de um canal chamado Aline em Israel, Sodoma e Gomorra, porque ela mora em Jerusalém e ela foi ver a estátua de Sal, né, que entende-se ser a mulher de Ló. Não sei se está nesse vídeo, mas ela foi em Sodoma e Gomorra e entrou lá dentro. E realmente lá dentro tem pedras de enxofre. Então, vou deixar esses dois vídeos para vocês, de Sodoma e Gomorra, dela, porque ela é guia turística lá, ela é da religião judaica, e nos facilita muito ao entendimento bíblico, porque realmente dá mais veracidade à leitura bíblica. Vou deixar de antemão, já vou informar de antemão, que esse capítulo em especial é o mais difícil até agora que eu vou ler para vocês. Porque, então, eu só peço que, como a gente vai ler, estamos lendo a Bíblia, de Gênesis 1, 2, 3, 4, entendeu? São coisas que podem até serem faladas em templos religiosos, igrejas, sinagogas. Mas se você não pegar a Bíblia para você ler e ter o seu próprio entendimento, você não vai saber, porque eu acredito, assim, das vezes que eu fui à igreja, pouquíssimas vezes eu ouvi esse texto inteiro. Ele assusta. Então eu peço que vocês possam, assim como Deus falou um dia comigo, para deixar a crítica de lado, o julgamento, porque eu não estava lá, eu peço a vocês também que não critiquem e nem julguem, mas tenham a sua própria percepção sobre esse capítulo, porque está escrito aqui na Bíblia, e eu tenho essa preocupação de falar isso para vocês, porque vai haver coisas aqui que são passíveis de julgamento, mas quem somos nós que não estávamos lá? Quem somos nós que temos só em média 70 anos de vida? E a Bíblia é milenar. Né? Passam séculos, milênios, ela continua aqui. Então, não vamos julgar os personagens bíblicos, o que está na Bíblia, mas vamos adquirir conhecimento no que está nela, ok? 3 minutinhos aqui de introdução. O capítulo 19 é um pouquinho longo, mas preste atenção em cada detalhe, em cada vírgula, ok? Por isso que é importante ler a Bíblia, tá? Você sozinho em casa, lê a Bíblia toda, porque essas coisas você só vai saber lendo a Bíblia em casa. Talvez não saiba em outros lugares. Bora lá. Tô com minha ajudinha aqui, ó. Porque já está de noite para eu conseguir ler. Já li antes, só vou ler para vocês agora. Bora lá. É que a luz ela pode acabar com a gente ajudar, né? Gênesis capítulo 19. Ló recebe em sua casa os 2 anjos. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. Acredito que instou-lhes deve ser insistir, né? Porque
não tem como ver agora, mas é sempre bom ter o Google por perto, tá? Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo, de todos os lados. E chamaram por Ló. E lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Trazei-os fora a nós para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si, e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vô-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais do que... Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Os homens aqui se referem aos anjos, tá? Aos 2 anjos. E eles perguntaram a Ló, disseram a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro, e teus filhos, e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, fazei-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir toda a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Eu acho, gracejava, acredito que Jó estava brincando, que os genros e as filhas achavam que Jó estava brincando com eles. Acredito que seja isso. Se não for, eu volto, gravo outro vídeo falando o que é gracejar. Mas achar engraçado, né? Deve ser por isso. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, não olhes para trás. Olha o recado. Para mim, esse recado também. Salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia,
que me mostraste, salvando-me a vida, não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe, e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá? Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Nossa, isso é profundo. Nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Z-O-A-R, Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra. Aí você vai lá no vídeo da Aline em Israel, que lá vai ter aonde foi Sodoma e Gomorra. Aonde é, né? Porque ainda existe as pedras. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Olha, esse aqui é famosíssimo. Vou ler até de novo que ele merece, porque o anjo falou: não olhe para trás. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Essa parte aqui, ó, isso que eu falo, tem parte que você só vai saber lendo a Bíblia. A origem dos Moabitas e dos Amonitas. Deixe de fora o julgamento, aprenda o que está aqui, ok? Importante saber a origem, foque na origem dos Moabitas e Amonitas. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as suas 2 filhas. Então aqui entendo eu que os genros não foram, a mulher virou estátua de sal, ficou só Ló e as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Lembrando que isso aqui é um erro, tá? Mas está na Bíblia, e todos na Bíblia, a maioria, exceto Jesus, são passíveis de errar, como nós também. Prosseguindo. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e, entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele anotasse. Sem que ele o notasse, mas anotasse, né, que a mulher, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai.
demo-lhes a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e, entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita já deu à luz a um filho, e lhe chamou Moabe. Daí é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. Vou soletrar. Ben-A-M-I. Chamou Ben-Ami. Não é Benjamim, tá? Não é. Ben-Ami é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Eu não tenho certeza, ok? Mas Amon não me parece coisa boa. Então, mais à frente, nós vamos talvez entender, né, essa coisa do Amon e dos Moabitas. Mas Deus é misericordioso com todos nós. Isso aqui está descrito na palavra de Deus, ok? Então, incesto, se dá o nome disso aqui. Isso aqui não é certo fazer. Estou falando isso porque o vídeo é público, vai se tornar público, e isso aqui é uma coisa que foi feita naquela época por um erro das filhas de Ló. Entendeu? Que hoje não existe, tá na Bíblia que existe até hoje, existem as duas tribos, Moabe, os Moabitas, os Amonitas, que Amon eu acho que é um deus, mas eu acho, né? Não cheguei aqui ainda no restante. Minha preocupação é, não façam o que está escrito aqui, ok? Essa é a minha preocupação. Mas a maioria de vocês são pessoas adultas e sabem que na Bíblia a gente vai encontrar coisas que a gente nunca ouviu falar. Então a Bíblia tem que ser dividida entre a história bíblica, que é o que eu estou lendo agora, desde Gênesis, a geografia, o tempo bíblico, qual era o costume, a cultura a bíblica. Então nós estamos falando aqui de um tempo onde um homem, ele casava-se com várias mulheres, ele tinha concubinas. Por quê? Porque ele precisava ter filhos. E quanto mais filhos, homens e mulheres, este homem tinha, mais poder na terra ele tinha também, que é o Antigo Testamento. Estamos falando aqui de quase, eu não sei precisar a data certa, mais 3.000 anos ou mais, entendeu? Ou bem mais, eu não sei precisar, ninguém sabe precisar uma data certa para esses eventos, ok? Então, vamos ler a Bíblia para ter conhecimento, mas usar o que está escrito nela com responsabilidade, ou não usar, porque tem coisas aqui, como essa passagem do Gênesis 19, versículo 30, que são coisas que não são para serem feitas, ok? São erradas, tanto para quem é cristão, quanto para quem não é cristão. É incesto. Inclusive, no Brasil é crime, tá? Então, eu estou aqui lendo o que está na palavra de Deus e com responsabilidade. Quero também que vocês tenham responsabilidade ao ler e não fazer isso, porque isso aqui é crime, ok? No Brasil. Porque além de ler a Bíblia, eu estudei direito. E é isso, pessoal. Hoje foi um dos mais difíceis que eu li até agora para vocês, mas é isso. Leiam a Bíblia com responsabilidade. Beijos. Sexta que vem, Gênesis 20. Surpresa. Beijos. Bom final de semana.